Se amanhã seu celular quebrasse, seu carro parasse de funcionar, ou você ou alguém da sua família tivesse um problema de saúde, você teria dinheiro para resolver alguma dessas situações? Se você disse que não, você tem um problema, mas fica calmo, que você não é o único, e nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai montar uma reserva de emergência de uma maneira simples, fácil e que você não precisa ter muito dinheiro para começar. Fala pessoal, Matheus aqui. Nesse canal eu vou tentar te ajudar a investir de uma maneira mais simples e descomplicada. Então se inscreve no canal para me ajudar a crescer, assim você vai me incentivar a trazer mais conteúdos como esse. E se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, também deixe seu like, porque assim o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, vai entregar para mais pessoas e assim a gente consegue crescer ainda mais o canal, trazendo conteúdo de maior qualidade para vocês. Bom, como eu falei, você não é o único que está nessa situação. Mais da metade da população brasileira não tem nenhum dinheiro guardado para socorrer nesses casos onde acontecem alguns imprevistos. Então isso acaba gerando um grande problema, principalmente financeiro dentro das famílias. E você montando a sua reserva de emergência, você já vai estar respaldado quanto a isso, você já vai estar ali com a sua reservinha feita e pronta para ser utilizada caso algum imprevisto aconteça com você. Então eu resolvi gravar esse vídeo para te ajudar a montar a sua reserva de emergência de uma vez por todas, de uma forma mais tranquila, mais descomplicada. E eu vou dividir ele em 5 tópicos. O primeiro tópico é o que você precisa priorizar ao montar a sua reserva de emergência. O segundo tópico é o que de fato é a reserva de emergência, para que ela serve. O terceiro, quanto você precisa guardar de acordo com a sua realidade. O quarto tópico, onde você vai guardar esse dinheiro da sua reserva de emergência para que você consiga utilizar ele nos momentos de necessidade. E o quinto tópico é como você pode acelerar o processo de acúmulo de dinheiro para finalizar a reserva de emergência de acordo com o valor que você estipular. Então, já partindo para o primeiro tópico, que é o que priorizar na montagem da nossa reserva, a gente precisa entender que nos investimentos existem 3 pontos fundamentais para que a gente consiga direcionar de uma melhor forma as nossas alocações, os nossos investimentos e também a nossa reserva de emergência. Esses pilares são a liquidez, que é o quão rápido você consegue transformar esse seu investimento em dinheiro, ou então você resgatar, sacar ele, enfim, conseguir fazer com que ele venha para sua mão de forma mais rápida. A rentabilidade, que é como esse valor vai ser remunerado ali naquela aplicação, e o risco ou a segurança que você vai ter ao fazer essa aplicação da sua reserva de emergência. Então, a prioridade quando a gente está falando de reserva de emergência é justamente a liquidez. Você precisa encontrar um investimento que traga a maior liquidez possível para você. Já no segundo plano, também tem que ser seguro. Você não pode aplicar esse dinheiro em alguma coisa que não seja seguro, que não vá preservar esse valor e assim você perca ele. Quando você precisar, você não vai ter mais nada. Então, primeira coisa, liquidez. Segundo item, segurança. E por fim, a rentabilidade. Quando a gente está falando de reserva de emergência, a gente não deve se apegar ao ponto da rentabilidade. Eu vejo muitas pessoas querendo rentabilizar de uma forma mais agressiva a reserva de emergência, só que o papel dela não é esse. O papel dela é justamente estar numa aplicação mais segura, que vai te trazer um retorno menor, mas que vai estar ali quando você precisar, quando você tiver uma emergência e realmente precisar fazer o resgate dela, transformar ela em dinheiro para cobrir essa sua necessidade. Eu também vejo muita gente falando que coloca a reserva de emergência ali no Tesouro Selic, que é o ativo mais seguro do Brasil. Realmente, é o ativo mais seguro do Brasil, só que não é o ativo que nos proporciona maior liquidez. E a gente precisa de liquidez na nossa reserva de emergência. Se passar da 1 hora da tarde você solicitar o seu resgate no Tesouro Selic, você só vai ter ele no próximo dia. Então, se a sua emergência acontecer ali depois da 1 hora da tarde, não tem como você saber quando isso vai acontecer, você não vai conseguir ter esse dinheiro para cobrir essa emergência. Você vai ter que esperar até o próximo dia. Então, às vezes você está viajando, acontece um imprevisto, está lascado. Vai ter que esperar o próximo dia para conseguir fazer ali o pagamento dessa sua pendência aí. Entendido isso, que existem esses 3 pilares, quando a gente opta por um, a gente automaticamente vai estar abrindo mão de outro, a gente parte para o segundo item, que é o que é a reserva de emergência e para que ela serve. Provavelmente você já entendeu que a reserva de emergência é um valor que vai ficar guardadinho ali, onde você só vai utilizar ele caso aconteça alguma coisa de extrema necessidade, algum imprevisto com você. Então, como eu falei no início do vídeo, seu celular quebrou, seu carro pifou, um problema de saúde na sua família,
Assim você não vai precisar recorrer a um empréstimo no banco, você não vai precisar pedir dinheiro emprestado para algum familiar, não vai precisar recorrer a um agiota. Você vai ter o recurso ali disponível, é só você resgatar, fazer o pagamento dessa sua pendência e ficar ali tranquilão, é paz de espírito, você vai dormir tranquilo, não vai ter nenhuma dor de cabeça futura, não vai ter que ficar pagando parcela de empréstimo, não vai ter que se preocupar com agiota, nem nada. É justamente isso que para isso que serve a reserva de emergência, para nos dar tranquilidade em momentos de incerteza. Bom, já no terceiro tópico eu vou te mostrar quanto que você precisa guardar de acordo com a sua realidade para montar sua reserva de emergência. E vou falar também como que eu fiz a minha em paralelo ali com os meus investimentos. Bom, então aqui na nossa planilha a gente vai utilizar como exemplo uma pessoa que tem um salário de R$ 2.000 por mês e ela tem gastos mensais ali de R$ 1.500. E quanto a gente precisa guardar para nossa reserva de emergência está diretamente ligado com o que a gente faz da vida, qual que é o nosso trabalho e quanto que a gente tem de gastos essenciais ali no nosso dia a dia. Então, pessoas que são CLTs, que têm uma carteira assinada, que são registrados ali numa empresa, geralmente vão ter uma reserva de emergência ali de mais ou menos 6 meses do seu custo de vida mensal. Já uma pessoa que é autônoma, que é um empresário, que tem um risco maior ali na sua atividade, que as suas receitas elas não são fixas, mas sim depende de quanto ele produz, de quanto ele vende ali no mês, tendem a ter uma reserva de emergência ideal ali já em 12 meses dos seus gastos mensais, justamente para poder cobrir esses meses onde tiver uma venda menor, onde não tiver um faturamento ali adequado para cobrir as suas necessidades mensais. E quando a gente fala de uma pessoa que é concursada, ela pode também ficar enquadrada ali ou nos 6 meses. Eu já vi algumas pessoas que fazem esse enquadramento para 3 meses porque já tem uma maior estabilidade. Então aqui no exemplo a gente está utilizando uma pessoa que é CLT, que é o meu caso, que provavelmente vai ser o seu caso também. Então, R$ 2.000 de salário, R$ 1.500 de gastos mensais. Para uma reserva de emergência de 6 meses, essa pessoa precisa juntar R$ 9.000. Então, quando a gente fala aqui que ela tem R$ 500 disponíveis para fazer o acúmulo do montante necessário para sua reserva de emergência, isso pode levar algum tempo. Se a gente verificar aqui quanto que é 9.000 dividido por R$ 500, isso se ela fizer 100% desse valor disponível na alocação da sua reserva de emergência, ela ia levar 18 meses. E dá aí mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho mais do que isso. E às vezes pode demorar muito. Se você quiser começar a investir em paralelo, isso vai acabar atrasando muito os seus investimentos. E foi justamente o que eu fiz na montagem da minha reserva de emergência. Eu comecei a fazer a estruturação dela com prioridade, então eu comecei por ela. Então, quando eu cheguei na metade da minha reserva de emergência, eu comecei a fazer os meus investimentos em paralelo, ali em renda variável, em ações, né, fundos imobiliários, mas também continuei fazendo os aportes da reserva de emergência. Você pode seguir essa estratégia, só não pode deixar de continuar fazendo os aportes para montar a sua reserva de emergência de acordo com a sua realidade. E quando eu falo que essa pessoa ela gasta R$ 1.500 por mês, eu estou falando de gastos essenciais, que são aqui a moradia, é água, é luz, telefone, abastecer o carro, a internet que tem que ter ali para poder utilizar no mês, né? Então são gastos que a gente não consegue viver sem. Já os gastos não essenciais são aqueles gastos que não são prioridade para a gente. Então, é ter uma assinatura de Netflix, é comprar roupa todo mês, jogos, apostas, ficar comprando bebida para ficar tomando aí todo dia, ficar saindo para bares muito caros com frequência, né? Então é justamente onde você vai conseguir cortar esses gastos para entender realmente quais são os seus gastos essenciais. O ideal é você fazer uma planilha disso ou anotar, entender exatamente quais são esses gastos para ver quanto que eles custam para você no mês, e esse valor é o que você vai fazer ali a multiplicação por 6 ou por 12, de acordo com a sua realidade, para entender qual que é o tamanho da reserva de emergência que você precisa montar. Entendido isso, a gente vai partir então para o nosso quarto tópico, que é onde você vai guardar, onde você vai investir a sua reserva de emergência. Como eu falei lá no primeiro tópico, a nossa prioridade é justamente a liquidez. Então aqui você vai buscar opções de investimento que priorizem uma liquidez imediata. Geralmente é renda fixa que você vai fazer a aplicação desse seu valor. Então vai ser ali um CDB de um banco, o RDB de um banco digital. Eu não vou falar aqui nome de banco porque praticamente todos possuem esse tipo de aplicação.
seja o Itaú, seja o Nubank, seja o Banco do Brasil, independente. Todos eles vão ter uma aplicação que é um CDB, que você vai rentabilizar esse valor atrelado à taxa CDI e que vai te dar uma liquidez ou imediata ou uma liquidez diária. A liquidez imediata é aquela que você recebe o valor no momento do resgate. Então, fez a solicitação de resgate, vai cair para você na conta. Já a liquidez diária, dependendo do horário que você faz essa solicitação, ela só vai cair no dia útil. Então, aqui, o ativo que tem a liquidez imediata, ele se sobressai em relação ao da liquidez diária. Então, se você é uma pessoa que gosta mais de ter essa comodidade da liquidez imediata, é mais vantajoso você procurar por esse produto quando a gente está falando aqui da alocação dos seus investimentos. E se você for uma pessoa extremamente conservadora, você ainda pode colocar a reserva de emergência na poupança. Não é o ideal, porque a poupança ela rende muito pouco, ela rende na modalidade de aniversário, geralmente ela perde para a inflação, mas ali você vai sim ter esse valor respaldado, você vai ter também a garantia do FGC, assim como nos CDBs, e você vai ter a liquidez imediata, já que a poupança ela tem essa função de nos proporcionar um resgate imediato quando a gente faz a solicitação. Eu quero saber, me diz aí nos comentários, se você já tem sua reserva de emergência montada ou se 2025 é o ano que você vai finalmente começar a montar ela. Então a gente chega no nosso último tópico, que é como você consegue acelerar o processo da montagem da sua reserva de emergência. A gente já entendeu o que a gente precisa priorizar, o que é a reserva de emergência, quanto que a gente precisa ter e onde que a gente vai alocar. E para você conseguir acelerar esse processo da sua reserva de emergência, até para você conseguir começar a investir de uma forma mais rápida, o que você precisa fazer é entender na sua realidade onde você consegue cortar mais custos ou então começar a fazer renda extra. Assim é a única forma que você vai conseguir otimizar a montagem da sua reserva de emergência, gerando mais dinheiro através de uma renda extra ou reduzindo custos. Então você pode vir aqui na sua planilha que você fez dos seus gastos não essenciais, você vai cortar tudo que você consegue. Então, tenho aquela assinatura de Netflix, tenho a assinatura da Amazon, a assinatura da HBO, mas eu não utilizo praticamente nenhuma. Faz o cancelamento das assinaturas, permanece só com aquilo que você realmente utiliza. Se você é uma pessoa compulsiva, que compra com frequência, roupa, tênis, essas coisas, você vai tentar reduzir esses gastos para fazer com que sobe mais dinheiro para você no final do mês. Quando você cortar tudo que é não essencial, você pula para os itens essenciais. O que você consegue cortar aqui nos itens essenciais? Eu consigo economizar água, consigo economizar energia, consigo mudar o plano do meu telefone, pegar um plano mais barato. Assim você também vai conseguir cortar custo para otimizar a montagem da sua reserva de emergência. E em paralelo a isso, você também pode fazer ali uma renda extra, vender alguma coisa, fazer um Uber, independente do que for, o que você conseguir fazer a mais para acelerar o processo da sua montagem de reserva de emergência, melhor vai ser para você, melhor vai ser para os seus investimentos. E caso você ainda tenha alguma dúvida de como funciona uma poupança, um CDB ou Tesouro Selic, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, e nele eu faço a comparação desses três ativos e mostro na prática como que cada um deles funciona. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para me ajudar a crescer. O mais importante também, deixe o seu like, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas. E ativa o sininho de notificações para você receber sempre que eu postar vídeos novos. Um abraço!